Cadê o trem? Boa noite, gente. Foi a primeira a entrar, né, Aline? Tô vendo. Cadê a Carol? Acho que a Carol já entrou também. Peraí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Carol, será que eu te incluí? Ei, Oi, Carolzinha. Tereza, Tá boa? tudo bem? E Tudo você? bom? Tudo jóia também. As pessoas estão Tá bom. começando a entrar. Eu estou aqui vendo, Carolina, como que eu faço para fixar o título. Vamos ver se o meu Hum, treinamento vai valer, vai dar certo. Quer ver? Vou escrever aqui e vou tentar fixar. Que eu tá, treinei, né? Você sabe. treinou, né? A gente tem que treinar Tudo todo novo, dia. né, Tereza? Tudo novo de novo. Sim. A hora que a gente pensa assim, agora não tem mais nada novo. Tem novo, pera lá, agora. Ah, não, tinha que colocar. Ah, gente, por que que não tá dando certo? Você quer colocar o quê? O título, né, da nossa prosa, Sim. eu sei que eu posso afixar ele. Vou pôr aqui de novo. Genograma familiar. Aí eu sei que eu tenho que fazer uma coisa. Ai, não sei colocar, Carol. Eu treinei tão bonitinho, não tá dando certo? Ô, gente! Ah, vou Não tem publicar de problema. novo. Tem A problema, gente não. fa... Todo mundo já sabe, né? Que é. Mas, Isso. mas é porque se alguém, por exemplo, estiver passando, entrar sem querer querendo, aí Ah, vai ver que é a nossa live sobre genograma, entendeu? sim, Aí sim. fica sabendo o que que é. Mas tem muitas pessoas já. Eu não sei se você consegue ver os comentários, Carolina. Subindo, Consigo. consegue? Ah, então tá. Então você vê os seus alunos, seu pessoal conhecido, né? Já vi alguns aqui, ó. A Thaís Bernardes, lá de São Paulo. Ei, Thaís, Ah, que Gabi. bom, gente. Quanto tempo que eu não vejo a É, Thaís. a Thaís, né? Que bom, Thaís é né? parceira de congressos. É, a gente sempre encontra nos congressos de terapia É, familiar, né? isso mesmo. Então tá, nós estamos bem britânicas, né? Marcando assim, Isso. 7 horas em ponto. Se por um acaso eu precisar levantar um pouquinho para abrir uma porta aqui, né? Você não espanta, não, tá, Carol? Vou ter que te avisar. É porque eu tô Sim. sozinha e se a cachorrinha ficar chorando, eu tenho que abrir e deixar ela participar da nossa live. Tá bom? A minha já foi com colo ali para não vir aqui me Né? atrapalhar. Mas eu tô sozinha em casa, então como a porta tá fechada, É, aí aí não tem ela, jeito. aí não tem jeito, né? Mas Acabei de bom, colocar a minha no gente, colo ali no da minha filha. colo da É, Beatriz, tá é. joia. Bom, primeiro quero te agradecer o convite, de ter aceitado o convite, né, Carolina, de estar conversando conosco, esse dedinho de prosa que a gente chamou, né? Sim. E gostaria então que você se apresentasse, falasse um pouco de você, né, para as meninas ou para o pessoal que ainda não te conhece. Tá. Eu agradeço também o convite, Tereza. Imagina. Essa área, né, que eu tá falando de algo e tem a ver com a minha atividade docente, né? Aham. É um prazer para mim e é um tema que eu adoro falar. Então eu acho Uhum. que fica muito mais gostoso, Com né? certeza. Realmente espero que se torne uma conversa nossa Aham. mineirinha mesmo, né? Verdade. Então, aí eu fiquei pensando, Tereza,
como é que eu ia me apresentar, e eu fiquei com Uhum. vontade de me apresentar honrando o meu genograma. Olha que ótimo, que lindo. E aí a gente já começa sintonizada com o tema, né? Uhum, sim. Então, eu diria que eu sou a Carolina, casada com o Gustavo, mãe da Beatriz, sou a filha mais velha de 3 mulheres, sou filha do Sérgio Henrique e da Helenita, Hum. neta do José e da Solange, do João e da Adelaide. Aham. Eu coloquei aí 3 gerações, que é o que a gente geralmente usa para construir o genograma, né? Aham. Sim. E também, Tereza, na minha apresentação, eu queria, assim, fazer uma síntese, um pouquinho da minha história e, claro, também pensando em já trazer algumas coisas do Do genograma. É para genograma. Tá. trazer um pouquinho da minha bagagem, mas Aham. para falar da minha bagagem, eu falo da minha família, eu falo, né, de algo relacionado a isso Sim. aí. Eu fui uma menina que cresceu no interior de Minas, no sul de Uhum. Minas, Hum. na terra do Milton Nascimento. Eu Três falo disso com muito portas. orgulho, 3 pontas, por causa da minha relação com a música. Aham. Então, eu Sim, sempre sim. lembro dele, né? Aham. E eu vim para Belo Horizonte com 15 anos. Vim para estudar, para tentar realizar uma série de sonhos. E, Uhum. claro, né, eu vim carregando assim, os melhores desejos dos meus pais, mas já pensando no nosso tema, vim trazendo uma série de mandatos Aham. familiares, Familiares. sim, e, né, assim, sofri bastante, Tereza, assim, Eu com os imagino meus saindo. 15 anos, É. tentando dar conta, né, sozinha de uma vida Uhum. na capital, senti desamparo, mas eu acho que o tanto que eu sofri foi também o tanto que eu cresci, Que você cresceu, e o tanto que eu imagino. aprendi, né? Aham. E aí, quando fui fazer o vestibular, acho que já muito curiosa e observadora que eu sempre fui, assim, com o comportamento humano, com Aham. as famílias, com o funcionamento delas, eu fui estudar psicologia. Tá. É interessante também dizer que eu venho de uma família que tem uma história mítica de cuidados. Nós somos todos cuidadores. Como Na assim, minha casa, Carolina? lá, na minha família de origem, todos escolheram profissões da área da saúde. Ah, é? Ah, a sua É, mãe eu sei que também é psicóloga, não é isso? isso. Ah, Eu tenho pai médico, minhas sim. irmãs, uma também é médica e a outra é dentista. Ah, sim. Então, fomos todo mundo para essa área. Essa área. Eu acho que é uma questão mítica, assim, que eu tenho orgulho também de dizer dela, Sim. mas é claro que eu sei das perdas e ganhos disso aí, né, Tereza? Uhum, uhum. Por exemplo, se a gente não presta atenção, né, não dá conta de trabalhar outra polaridade, que é o É, saber se permitir ser cuidado, cuidado, com certeza. É. né? E, e aí, né, fui lá na psicologia, apaixonei com a psicologia e fui seguindo muito rápido para a clínica. Tive outras experiências né, muito ricas na UFMG. A UFMG tem uma força na psicologia social, né? E eu aprendi muito dentro da área da psicologia social, mas fui sempre me encaminhando para a clínica. E aí especializei em terapia familiar sistêmica e em orientação profissional de carreira. Eu Onde o falo que são genograma tem um grande impacto, né? tem. Eu falo que minhas duas paixões, Tereza, na psicologia, são família e trabalho. Aham. Trabalho dentro dessa.
me instiga muito compreender como é que as pessoas fazem suas escolhas Uhum, profissionais, né? uhum, E estudar um pouquinho de saúde mental relacionada ao trabalho, eu gosto muito. E o uhum. genograma, como você citou aí, ele ajuda muito no trabalho de orientação profissional. E aí a gente chama de genoproficiograma, Ah, sim. Aham, né? Que bacana é demais. Aham, onde a gente explora a história de trabalho daquela família, daquela para que a família. pessoa tome consciência como é que essa família foi se relacionando, foi construindo, como é que essa Aham, família dá valores, uhum, significados diferentes para o trabalho, né? sim. Então, é, foi isso. Fiz muito curso, né? Assim, outros cursos, e depois fiz mestrado, me tornei professora, Ah, que também é algo que eu adoro, né? inclusive a Simone está falando aqui, Simone Aparecida Noronha. Tereza, você procurou a melhor convidada. Sei disso, né? Sou boba não, uai. A Simone, Sou mineirinha grande esperta. amiga, psicóloga também, Aham. né, uma pessoa competente, eu tenho muito carinho por ela. Uhum, pois é, inclusive eu não tem algumas pessoas que foram mencionando à medida que você foi falando, né, Carolina, assim, que em função dessa história, né, de ter vindo para cá, de ter ficado, né, rompido aí uma barreira, dizem que o filho mais velho, aí você vai até me falar se isso é um mito, né, ou não, dentro dos nossos genogramas aí, mas geralmente é o Sim. que rompe, que quebra mais as barreiras mesmo, né? Uhum. E que, portanto, às vezes até tem um brilho maior mesmo. Não sei se aí já é Ah, um mito ou não, né? ah. Vamos ver o que, que você me fala aí, né? Tem tem um livrão de genogramas, né, que é um dos mais importantes, que é o da Mônica McGoldrick. Ela mostra um estudo que ela fez com a fratria, Sim. observando Aham. a posição entre os irmãos, e através de pesquisa ela mostrou que realmente as expectativas familiares têm direcionamentos assim com uma certa semelhança em relação aos membros aí da Da família, família, né? Que sim. sim, então tem algumas dessas questões aí que você colocou que realmente fazem sentido. Agora a gente acaba tendo que avaliar o caso a caso aí, né, Sim. de cada família, né? Carolina, e assim, Hum, quando a gente colocou, né, até a divulgação para falar do genograma, alguns colegas, até me surpreendeu um pouco, alguns colegas de profissão são um pouco hiperativos, né, gente? Vocês estão vendo, eu e a cadeira aqui não estamos nos ah, entendendo muito bem, não. Mas ah, alguns colegas até me perguntaram que história é essa de genograma? Um falou assim: é o que, que é? Vende a grama, brincando. E então, sim, assim, mesmo algumas pessoas da nossa área não sabem muito bem o que é o genograma. Eu acho que você podia começar colocando um pouco para a gente dessa explicação aí. O que, que você acha? tá, sim. Então, o genograma ele é uma representação gráfica da nossa história familiar e a gente costuma fazer em 3 gerações. Às vezes a gente sobe um pouquinho e avalia alguma questão de uma outra geração quando o genograma está sendo descrito e que aparece alguma coisa muito importante lá, por exemplo, num bisavô. E aí a gente Tá. coloca lá, seria uma 4ª geração. Mas geralmente a gente trabalha com 4 gerações. Então, a representação que a gente faz, eu costumo dizer que, igual lá na biologia, para quem estudou genética, em que a gente representa ali, a mulher é um círculo, o homem é um quadrado, e aí a gente vai puxando até chegar nessa 3ª geração, onde nós estaríamos, né? De quem a Sim. gente está falando, ou o paciente aí no caso.
E o que ele dá conta de fazer é mostrar para a gente uma rápida gestalt dos fenômenos familiares. Então, Uhum. para o terapeuta, é importante dizer o que ele proporciona para o terapeuta e para o paciente. Hum. Para o terapeuta, ele consegue ir fazendo uma conexão dos vários elementos ao longo do ciclo de desenvolvimento daquela família. E, além disso, também ir relacionando com gerações anteriores e percebendo as questões transgeracionais que vão sendo passadas de uma geração à outra. Hum. E isso aí vai trazendo uma construção sistêmica dos fenômenos, do Uhum. sintoma. O sintoma vai deixando de ser só do indivíduo, né? E, aliás, essa é a principal função para o paciente. Uhum. É trazer uma percepção dele de conexão e de participação de um contexto. E de que o que ele traz como dilema, como, como questões, até como Dificuldade. dificuldades, ou até mesmo as questões positivas, né, de Uhum. que elas estão conectadas com algo maior. Elas não são só intrapsíquicas, Ah, né, que sim. essa é uma Uhum. leitura que é mais da psicologia, aí da área mais psicodinâmica, Psicodinâmica. né? Uhum. Mas a ideia de que aquele sintoma ele é também interrelacional. Ele faz Sim. parte de toda uma construção daquele sistema em Uhum. que esse sujeito é parte e está conectado. E uma outra coisa importante é que também traz para esse paciente, quando ele consegue ver essas conexões, quando ele vai ligando isso, Uhum. isso também traz para ele uma expectativa positiva, uma Entendi. esperança de Uhum. resolução Uhum. futura das questões dele. Entendi. Então, essas seriam a- as principais funções, né? Uhum. E aí, Tereza, às vezes as pessoas ficam se perguntando assim, mas como que é isso? A gente está conectado com tanta coisa, né? Uhum. Tem É. algo que eu gosto de dizer, que é a ideia de que todos nós possuímos vozes internas gravadas, Uhum. Uhum. vozes familiares, né? Familiares, sim. Internas gravadas. Uhum. E o que diferencia um membro da família de outro, uma das coisas, né? Não quero resumir Uhum. tanto assim, mas uma das coisas que diferencia é o volume dessas vozes dentro de Uhum. cada uma dessas pessoas Uhum. e a forma como cada uma permite que essas vozes influenciem a história de vida dessa Sim. pessoa. Uhum. Que tem gente que diz assim, nossa, olha lá, dois irmãos, Uhum. criados na mesma família. Tem gente que diz, criados do mesmo jeito. Não, a gente sabe que Não. não, né, É. Tereza? Mas Uhum. criados na mesma família. Nossa, mas com histórias tão É diferentes. Um saiu diferentes. assim, outro saiu daquele jeito. Ou Eles dizem, nem podem ter parecem ouvido irmãos, né? Nem isso, parecem que foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Essa é uma frase muito típica, né? Muito comum que a gente escuta, né? isso. E aí, assim, é claro que há várias outras questões ligadas a isso, porque depende também da personalidade de De cada cada um, um. das Uhum. vivências que cada um vai tendo ao longo da vida e que vão fazendo com que essas vozes aumentem ou diminuem de Uhum. volume, para que Exatamente. ele dê conta de ir construindo as próprias vozes. E é muito boa essa metáfora, né, Carolina? Porque tem vozes que ficam lá, bem lá no fundinho, né? Que a gente não presta atenção a elas, mas elas estão ali, eu falo que é como se fosse uma musiquinha de fundo, né? Constante. E que quando se faz esse trabalho com o genograma,
é como se resgatasse essas vozes aí, né? Uma série de situações, de falas, de memórias que vão Uhum. voltando e vão ajudando a montar esse esquema. Não sei se faz sentido isso que eu estou colocando para você, né? Claro, sim, é isso mesmo. Eu gosto muito dessas metáforas, Tereza. Uhum. Tem outras duas que eu gosto de usar para falar do genograma. Ah, Eu falo que quando a gente faz genograma é como se a gente estivesse abrindo um livro da nossa história. uhum, Porque um terapeuta sistêmico, ele bate o olho naquele genograma e ele já enxerga várias histórias ao mesmo tempo, né? uhum, Nós temos símbolos para representar no genograma várias coisas, né? Para representar as relações, seja relações mais fusionadas, rompimentos de relações, é, para representar alcoolismo, uhum. compulsões, é, Separações, separações, todo um abuso uhum. sexual, violência de Violência. vários tipos. Uhum. Então, além da gente ter também vários tipos de genograma, Ah, foram sim. construídos, né, ao longo do tempo aí, alguns tipos de genograma. Eu citei o Uhum. genoprofissograma, mas tem outros que focam Uhum. num determinado tema ou num determinado assunto, né? Tem Uhum. o genograma cultural, em que a gente olha mais para as questões de cultura, o genograma sexual, quando a gente quer, por exemplo, trabalhar com um casal com dificuldades no campo da sexualidade, a gente Uhum. abre a história, abre com mais profundidade para investigar e entender A as questão da vozes sexualidade. Ah, sim. Uhum. internas ligadas à questão da sexualidade, né? Por exemplo, para um casal ou individualmente, né? Outra metáfora que eu também gosto Hum. é dizer que a gente monta um mapa. Uhum. Sim. E esse mapa, ele vai mostrando para a gente estradas boas, estradas tortuosas, Uhum. caminhos com muita pedra, buracos, cavernas onde podem estar os segredos familiares. E a Sim. gente vai com muito cuidado passando por cada um desses pontos, Sim. lembrando que o objetivo não é buscar ou encontrar, né, só coisas difíceis, Uhum. não. Aliás, um dos maiores objetivos é a gente perceber os caminhos de construção de resiliência e de Uhum. construção de solução de De solução. problemas Exatamente. para a família. Isso eu acho interessante falar, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Tanto os profissionais quanto os clientes, que a construção, por exemplo, de um genograma, né? Ou a reconstrução da história familiar através do genograma, é para encontrar única e exclusivamente onde estão os nós ou os Uhum, problemas, né? Claro que sim. isso aí é importante, né? Então a gente checar Uhum, o que padrão que está sendo repetido, né? Quais são essas vozes que são automatizadas pelas pessoas e que elas não se dão conta, né? De tão automatizado que está, mas também de uhum, encontrar exatamente a resiliência, uma história de superação, alguém que já às vezes começou a desatar um nó, né, na família e não deu prosseguimento e que aí o cliente, né, ou a pessoa que está se submetendo, ou o casal, ao genograma pode então encontrar soluções para modificar, né? sim, sim. Muitas vezes, né, você deve ter histórias assim para contar, né, Teresa? A gente ouve de colegas. Às vezes a gente se depara com uma resistência no processo terapêutico quando a gente propõe a construção do genograma. Hum,
Uma vez teve um paciente que disse assim para mim: eu não quero fazer porque eu não quero condenar a minha mãe, eu não quero culpabilizar a Hum, minha mãe pelas minhas questões, pelos meus problemas. uhum, É claro que ele já estava dizendo de algo da relação dele com uhum. a mãe Sim, dele, né? sim. Uhum, E eu disse para ele assim: não, esse não é o nosso objetivo quando nós construímos o genograma, né? O nosso objetivo é poder perceber essa estrada que foi uhum, construída antes de nós e uhum, o que foi possível, o que cada uhum, um teve de possibilidade de ofertar na construção dessa estrada. O que uhum, somou, o que subtraiu, as coisas que geraram alegria, as coisas que geraram dor, né, uhum, as coisas que machucaram muito, mas, como a gente estava dizendo antes, as coisas que uhum, trouxeram produtividade para essa família, trouxeram uhum, funcionalidade. uhum. E quando a gente dá conta dessa percepção, né, eu acho que a gente pode agradecer, a gente pode reverenciar, né, os Uhum, nossos antepassados, a nossa ancestralidade, né, uhum, agradecer por essa uhum. estrada que foi pavimentada antes de nós e que nós estamos aqui em É, função disso, uhum, podendo fazer algo, né, com isso aí seguindo uhum, adiante. uhum. Só que se Ah, a gente não é, se a gente não aceita muito isso, eu falo, Tereza, que a gente acaba sendo guiado por uma mão invisível, ah, que é essa mão ligada aos às questões míticas, aos uhum, legados familiares, a uhum, alguns temas aí que eu ainda quero aprofundar, porque uhum. Sim. eles estão tanto na nossa consciência, no que a gente Uhum, sabe dizer, ah, minha família tem isso, tem aquilo uhum, outro, uhum, ah, as uhum. pessoas da minha família são, ai, todo mundo bravo, ai, todo Uhum. mundo de tal jeito. Mas tem Sim. uma série de processos que são inconscientes, são como fibras invisíveis, mas Uhum. muito E fortes, fortes, que né? Sim. mantêm, né, Uhum. essa teia de todas essas histórias familiares e que permite, inclusive, que possa haver uma perpetuação, que Uhum. possa haver a construção de uma identidade desse grupo familiar e Uhum. até uma perpetuação de Uhum. vários dos fenômenos familiares, É, né? e principalmente de questões dificultadoras, né, da família. Ah, eu Sim, tô lembrando aqui, né, que a gente estava conversando no dia que a gente foi combinar, né, a nossa prosa, exatamente assim, desses legados, desses mitos, né, familiares. A Cristiane Peretti está até colocando aqui, né, o genograma permite verificar as repetições. Como que vocês trabalham as repetições transgeracionais, né? Então a gente vai sim, falar um pouco mais disso aí, vamos. mas exatamente, né, Carol, assim, como que esse fio tão fininho, né, fica ali e que se torna crônico. Então a gente estava falando, por exemplo, do Bowen, né, que ele fala da ansiedade, né, a Sim, questão da ansiedade aguda e a ansiedade crônica, né, aquela coisa que você fala, isso. ah, então tem um trem, né, uma coisa esquisita que eu sinto aqui, ou sempre que me falam de determinado assunto me dá uma sensação ruim, negativa. É um pouco desse fio, né, que você fala aí, Uhum. que eu não sei nomear o certo, que eu não sei às vezes clarear, mas que está vindo aí, está se repassando de geração para geração, né? Sim, isso.
Então, Tereza, é, é, vou voltar um pouquinho para Uhum, começar a falar do Bowen, para as pessoas entenderem um uhum, pouco sim. de conceitos que são muito valiosos para a gente quando a gente está fazendo uma análise, uma interpretação ali do genograma. Então, Hum, o Bowen, ele foi um dos autores sistêmicos mais importantes, né? Eu gosto muito da proposta teórica dele, e ele foi um dos que propôs a construção do genograma, né? uhum, O Bowen, como é que ele foi fazendo os estudos dele que ele chegou nessa importância do genograma? Atendendo e estudando famílias de pacientes psicóticos, né, de pacientes esquizofrênicos, o que ele percebeu? Que esses pacientes tinham um senso de liberdade e de autonomia muito limitado. hum, E então, ele foi vendo que existia no processo familiar desses pacientes como que uma cola que mantinha os membros desse sistema muito unidos, muito emaranhados, como se eles não tivessem, né, independência suficiente para uhum, funcionar por si só. E ele uhum. chamou isso de massa familiar do ego indiferenciada. Indiferenciado. Seria um bolo, né? Como se fosse um bolo, Um assim. bolo, isso. E aí, ele acabou estendendo isso para observar outras famílias que não só as famílias de Aham. pacientes psicóticos. Então, ele construiu um conceito que é um dos mais importantes para a gente trabalhar, né, numa terapia sistêmica, que é o conceito de diferenciação do eu, que é a capacidade do sujeito de construir autonomia, né, de dar conta de se tornar é, um ser que banca, né, Uhum. as suas escolhas, mesmo que essas escolhas tenham um quê de semelhante ao Uhum. processo familiar, mas um monte de diferenças Sim. em relação às famílias, né? É, então, o que o Bowen foi vendo, assim, que o sintoma do paciente era muito difícil de ser compreendido por completo se não fosse observado, se a gente não observasse os padrões vinculares Uhum. dentro da família e que forneciam modelos, né, Uhum. implícitos que vão sendo transferidos de uma geração à outra e que ele chamou de transmissão multigeracional. Geracional. Aham, sim. Então, se diferenciar é dar conta de ir gradualmente construindo uma autonomia de pensamentos, de Uhum. emoções, de responsabilidades, de comportamentos, e isso é gerado pela segurança, né, que vai sendo construída Uhum. e na construção da autoestima. Uhum. Quanto mais fortalecida a autoestima, mais uma pessoa dá conta Se de se diferenciar. bancar, de se Aham. diferenciar, né? Aham. E aí, para compreender um pouco mais da questão da diferenciação, o Bowen percebeu também que os relacionamentos humanos eles são impulsionados por duas forças opostas. Uhum. E para mim, esses dois conceitos também são fundamentais. É coisa que a gente precisa estar com eles, que são Uhum. individualidade e proximidade. Uhum. Ou, Uhum. usando palavras sinônimas, diferenciação e pertencimento. Aham. Então, a gente passa a nossa vida trabalhando com essas questões. Eu falo que é Sim. tarefa da nossa vida inteira. Por Aham. quê? Essas coisas, elas ficam meio que brigando ao longo da nossa vida. É Não uma é, Tereza? dança, né, praticamente. A gente precisa aprender a fazer essa dança, né? Isso. Por Aham. quê? Porque
muitas vezes a gente escolhe deixar de diferenciar para pertencer, seja um Uhum, grupo familiar, seja um uhum, grupo qualquer, uhum. né? Um Sim. grupo de amigos, o grupo Aham, da igreja, onde aham, há uma série de regras, de modos de funcionar. uhum, Se eu estou ali, é porque eu sou igual uhum, em alguns uhum, sentidos. Mas tem grupos em que, na medida em que eu mostro que eu não concordo com alguma coisa, que eu sou diferente em algum sentido, uhum, eu vou ser excluído. uhum. Então, a gente pode, né? E se a gente fortalece a nossa autoestima, às vezes a gente faz a escolha pela diferenciação, Uhum. sabendo Que que a gente vai. pode deixar de pertencer. E dentro do Exatamente. grupo familiar, essas É, coisas ficam aí, assim, o tempo todo sendo é. movimentadas. E E, na medida em que alguém vai bancando a sua diferenciação, se a gente pensa sistemicamente, uhum, né, é, essa pessoa vai também gerando mudanças nos outros nos membros da outros família, eles vão membros. sendo questionados, né, nos Aham, seus padrões de exato. funcionamento. É, e aí, a hora que Né? você estava falando, né, assim, eu fico pensando muito nas nossas famílias brasileiras e mineiras, né, Ah, Carolina, onde essa questão da diferenciação é realmente um desafio muito grande, né? é, A tendência das famílias serem mais fusionadas. A Teresa Robles, do México, brinca que são famílias que choram no mesmo lenço. Né? Então, eu choro nesse é, lenço e passo para o outro, exatamente. vai chorando todo mundo no mesmo lenço. Uhum. Então, a gente precisa, né, entender também essas questões culturais, né? Às vezes Isso. atendendo pessoas que moram fora, brasileiros que moram fora, muitos falam, olha, é difícil às vezes um atendimento com terapeutas aqui do país X, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, porque eles não conseguem compreender como funcionam as nossas famílias, né? A família estendida, Uhum. e que é um desafio muito maior, eu percebo, né, dentro da nossa cultura, conseguir fazer essa dança, né, de diferenciar e pertencer. Algumas pessoas quase que rompem achando que estão diferenciando e não estão, né, muitas vezes. Não estão. Não. É. Porque elas rompem, mas elas saem carregando essas vozes internas sem serem Internas. trabalhadas, É. né? O Aham. Bowie, eu estou tentando lembrar se é essa frase mesmo. O filho que deixa a casa, aí ele está falando de rompimento, ele não está falando do filho que fez uma escolha de Escolha. sair, do filho que rompe, fala, eu não quero essa história, eu vou embora. O filho que nega a história familiar, né? Então Aham. ele diz assim: Aham. o filho que deixa a casa sai carregando a casa nas costas. Exato. Tem um filme muito interessante, Tereza, chama Nome de Família. Você conhece? Nome de família, não sei, acho que não. É de um garoto indiano que, assim, por uma série de questões, de sofrimentos, ele ele começa a negar a história dele e ele vai para os Estados Unidos e se encanta com a cultura americana. Americano. E aí, começa porque ele detesta o nome dele, porque o nome dele foi dado pelo pai em homenagem a um escritor que o pai gostava muito, e é um nome muito diferente. Uhum, Então, aí ele quer tentar mudar o nome, começa por aí, tentar mudar o nome, e depois ele quer mudar tudo da história dele. E quando ele chega nos Estados Unidos, ele acaba se casando com uma americana e ele é adotado, de certa forma, pela pela família dessa família. americana. Uhum. O que vai seguindo no resto do filme é a gente vendo uma série de repetições. Ele repete a história da família indiana dele, assim, o tempo O tempo inteirinho na inteiro. relação de casal, que ele Uhum. vai construindo, né?
Uhum. Porque essas histórias, elas estão Uhum. conosco Uhum. e a gente precisa entendê-las, elaborá-las para que a gente, Uhum. né? A gente pode dizer, eu não gosto de tal coisa da minha família, mas eu Uhum. preciso olhar para isso com Uhum. cuidado, eu diria até que com carinho, Uhum. entender por que que isso se tornou dessa forma, por que que isso é tão doído assim para mim, e o que que eu Uhum. posso fazer com isso? Como que eu posso transformar? Exato, né? Transformar é Uhum. diferente de negar, é diferente de romper, Uhum. né? Uhum. Sim, exatamente. Aí, Tereza, a, a, a Cristiane, a Cris, a querida Cris, aí até falou da questão das Das repetições aí, repetições. Uhum. transgeracionais, né? Tem um outro tema que também nos ajuda a entender muito esses processos, que é quando a gente fala dos legados familiares, Uhum. né? É outro processo que ajuda na manutenção dos valores, dos comportamentos familiares. Uhum. Legado vem de delegare, que significa enviar e entregar a alguém uma missão. Uhum. Então, todas as famílias enviam, mesmo que inconscientemente, missões para cada um dos membros da família. E Uhum. aí essa pessoa vai ver se ela vai conseguir cumprir ou não. A Uhum. questão é que costuma existir, né, uma cumplicidade nesses processos familiares. E, e existem compromissos de lealdade. A palavra Uhum. lealdade também é muito É. importante aqui para a gente, né? Lealdade vem de law, do francês, que significa lei. Então, Uhum. são leis Leis. internas. Uhum. Se houvesse um estatuto É. dentro das famílias Uhum. dizendo o que pode. Então, no genograma, a gente trabalha lá o que que é permitido, o Uhum. que que é proibido, o que que é exigido e o que é negado Negado. dentro do processo familiar. Uhum. Uhum. Quando a gente trabalha isso, a gente consegue trazer à tona um Uhum. monte de coisas lá, né? Do, Exato. do genograma. Quase que é como se E fosse uma constituição familiar ali, né? A constituição isso, mesmo, né? Assim, as leis mesmo, né? isso. Uhum. E a lealdade, ela é mantida também por uma outra coisa que eu digo que é uma das coisas mais destrutivas também dentro dos processos familiares, que é a culpa, Uhum. né? Então, é mais ou menos assim, fulano, você tem uma missão e você tem que corresponder a isso. E aí, num determinado momento, ele não dá conta de corresponder. Logo em seguida, aparece a culpa Uhum. e diz para ele: volta, porque você tem que dar um jeito de cumprir. Então, ele remói aquilo. Uhum. Qual que é o antídoto em relação às questões da culpa? Eu Uhum. diria que é o trabalho com a diferenciação do eu. Porque se eu Exatamente. estou com uma autoestima mais fortalecida, né, Tereza? Esse você Exato, é. concorda? Se eu Concordo. estou com uma autoestima mais fortalecida, eu sou menos pega por essas questões, né, Uhum. do processo de culpa, Sim. né? E posso falar? É porque eu lembrei Pode. de um filme aqui, é, Ah, aquele filme Chocolate, né? Em sim. que a moça carrega as cinzas da mãe, né, num pote, Hum. e ela vai mudando de cidade de acordo com o vento ali, né? Que, que é uma lenda, né? Aí da família, era um Ah, mito sim, familiar, né? É porque me veio sim. agora esse Tô filme, lembrando aqui agora. então, assim, ela não conseguia fixar uma residência, ela e a filha, porque ela tinha que seguir aquele vento e levando o potinho lá com as cinzas da mãe.
até que Uhum. ela tem uma cidade que ela gosta, que ela se apaixona por uma pessoa, abre a chocolateria dela lá e tudo. E aí um dia dá um vento muito forte e quebra, né, esse pote e as cinzas Uhum. vão embora e é a libertação dela, na verdade, né? Sim. Talvez, né, como eu gosto das histórias, a Cristiane perguntou, talvez seja uma boa história para a gente semear para as pessoas que algo precisa acontecer, né, para que isso vá, né, e vá com o vento e se espalhe mesmo, né, e germine aí, né, em outros campos, né, Carol? Porque com Sim. cada E aí cliente você é craque nisso, né, Tereza? Na construção de é histórias nisso aí até que eu sou com as boa mesmo. famílias, Na né? tecnologia não, mas nas histórias sim, né, Carol? Então, Pois é é isso que eu isso estou mesmo. dizendo. É. Sim, é isso que eu Você é estou também craque em ajudar brincando. as famílias a construírem novas Novas narrativas. narrativas. E porque exatamente, né, cada um de nós vai ter assim, uma habilidade para tocar o cliente com uma intervenção específica, né? De como Sim. não criar essa repetição, existem várias formas de, de se trabalhar aí com o cliente. Só a conscientização lógica não basta, né, Carol? Uhum. Não, não. Porque quando a gente fala aqui da construção de novas narrativas, né, Tereza, que quando a gente está mexendo lá no genograma, a gente vai vendo assim alguns legados que eles vão perpetuando padrões familiares que são muito disfuncionais e vão levando Uhum, adoecimento de uma geração a outra. Mas uhum, tem outros que vão levando uhum. adiante padrões de saúde para a Sim, família, padrões de sim, resiliência, como a gente estava falando, exatamente. De né? força, né? Então, eu falo muito assim que uma outra, às vezes a gente trabalha com algumas questões muito subjetivas, né, Tereza? E a gente precisa usar né, de alguns artifícios, algumas metáforas. Eu Uhum, falo que uma geração, ela deixa para a próxima um saldo de créditos e débitos. uhum, Créditos do que ela passou de situações, de dilemas, de dificuldade, deu conta de solucionar. uhum. Então, ela passa adiante esse legado positivo para a próxima geração. Sim. Mas o que ela não deu conta de solucionar e que ficou ali nos sintomas, né, nas dores da família, Uhum, isso vai ser passado como um débito, como uma tarefa para a próxima geração. uhum, Então, uhum, quando a gente pega ali o genograma, a gente vai nisso aí e coloca para a pessoa observar: olha, está uhum, aqui para vocês, para a sua geração, observar que ideias você tem para lidar uhum, com isso, o que, que há de possibilidades, uhum, né? sem Às vezes a dúvida. gente até faz uma pergunta bem direcionada para o genograma. Eu falo que é para a gente perguntar para o genograma como se ele fosse um oráculo. Ele Exatamente. não É. é. Na Aham, verdade, é a gente é. que vai contando as Sim. histórias, porque aquilo vai crescendo e vai se mostrando, né? Com tantas Uhum, tramas para a gente, que vai trazendo luz mesmo para alguns fenômenos. uhum, Então, às vezes a gente tem um sintoma específico ali, e a gente pega naquele sintoma e faz uma pergunta para o uhum, genograma. O que, que tem da minha história familiar relacionado a esse tema? Né? Por uhum, que uhum, está dessa forma? uhum, Né? uhum, Aí a gente sim. vai entender, já dizendo um pouco de coisas que a gente olha ali. Os papéis, quem que é o bondoso da família, quem que é o cuidador, quem é o problemático, quem é o considerado, né? Quais Uhum, são os sim, rótulos os que foram rótulos, exato. dados, quem é o acolhedor, quem é Uhum, o cuidador, quem é o esquisito, uhum, para a gente entender naquela pessoa, né, com a qual a gente está trabalhando, em que lugar que ela que está. ela tá, Aí nós exato. vamos ver as questões de gênero, como que é o Uhum, feminino na minha família, como é o masculino, como são as relações de casal,
Quais são os dilemas dos casais da minha família? Há na minha família muitas histórias de separações, não há na minha família alguma questão mítica em que casal não separa. Então tá todo mundo ali juntinho. Sim, quais Então eu os já ouvi temas, assim, né? não, lá na minha família tá todo mundo juntinho e eu falo, esses casais estão bem? Não, ninguém tá bem, mas ninguém Mas ninguém separa. separa, ninguém larga o osso, né? Isso. Então, isso traz uma ideia pra gente de um tema forte, um tema que Sim, pega ali, né? exato. Nós vamos olhar relação com trabalho, relação com dinheiro, como é que Que a são família lida. temas muito importantes, né? Que trazem muitos mitos, né? Muitas lealdades aí, como você falou, né, Carol? Sim. Carol, como a gente está quase, né? Assim, faltam 8 minutinhos. Sim. Eu vi que tem algumas perguntas, eu desativei um pouco os comentários para sua imagem, né, ficar mais nítida, livre, mas eu vou Tá. reativar porque eu vi que tem algumas perguntas aqui. Pode ser? Sim. Aí você pode ir completando, né? Tá. Eu só queria Ah, um tempinho pode assim no falar. final, que eu queria ler um trecho de Aham, uma poesia. não é nem uma poesia, é um pedacinho de um livro, de um romance, que eu achei muito bonito. Eu queria fechar com ele. Mas Tá, vamos lá. então Como vamos ver funcionaria aqui. na prática a construção de De genograma com o genograma. paciente? Aham. Tá, Você quer que eu olha, tento pôr uma fotinha? Posso tentar? pode, para a gente mostrar assim, Como é que né? é? Eu Quer ver? enviei aí, né, Tereza, um Aqui, ó, modelo de olha lá, genograma. gente. É um Você acha que não modelo. está dando Não tá dando, não? para ver? Não. E esse? Porque tá bem embaçadinho. Não, então deixa eu. Que eu queria É, aproveitar esse recurso que eu aprendi, sabe, gente? não tá? Aí, ó, esse aí tá um pouquinho Um pouquinho melhor. melhor. Tenta voltar, por favor, Tereza. Tá. Eu vou falando como é que a gente constrói. Aqui tá, agora ficou desfocado. Tá um genograma bem básico de Mas eu acho melhor então se falar mais na prática mesmo, né? Assim, sem tá, mostrar, porque eu acho que tá, sim. que o pessoal Cada falando não tá terapeuta nítido. trabalha de um jeito. E aí talvez é a questão também do jeito do terapeuta, né? Aham, Eu entrego para o paciente uma explicação bem didática do que é o genograma. Eu monto um pedacinho ali com ele na sessão e ele vai para casa e trabalhar. monta lá, porque ele precisa colher um pouco dessas histórias. Aham, Inclusive, é uma oportunidade uhum, de reencontro. Quando eu falo de reencontro, porque tem pessoas que dizem assim, nossa, eu não conheço quase nada da família da minha uhum, mãe. uhum, E aí, essa pessoa vai ter oportunidade de buscar, porque buscar isso é saber de si, é saber da sua história. Então, vai lá conversar com o tio, e aí chega assim, falando, né, que curioso que foi, não sabia disso, daquilo. Então, essa pessoa uhum, monta. Se ela tem alguma dificuldade, a gente preenche junto ali. Eu uhum, passo símbolos, alguns eu faço junto. Mas eu envio para a pessoa fazer. E aí, a gente tem algumas coisas que norteiam a forma para se trabalhar o genograma. Depende do que a gente está querendo explorar, né? uhum. Eu começo do geral e vou partindo. Eu começo perguntando, me conta sobre sua família paterna. Como é que é o jeito da sua família paterna? Quando eu falo de jeito, eu estou Uhum, deixando bem solto para a pessoa me falar um monte de coisas. E uhum. aí depois eu vou em cada. Vou lá no Item. casal, né, dos avós, para entender aquela história. E a gente vai descendo, né, e mexendo nesses vários temas que eu citei antes. Uhum, Depois a gente tenta fazer uma conexão desses temas.
eu anoto algumas Uhum. coisas e quando a gente termina de explorar, eu leio para pessoas principais anotações e já fazendo algumas relações, algumas conexões, Intervenções. né, mais Uhum. sistêmicas, Uhum. né, e vou vendo o que que faz sentido, o que que não faz. Nisso a Uhum. gente vai construindo essas narrativas, né, Uhum. novas possibilidades de narrativas. Sim. Seria assim. Aqui eu acho que há. Alguém perguntou uma diferença. Professora Carolina, pensa em um curso sobre genograma. Então conta para ela, Tereza. É Já a é. Isabel lá da PUC de Poços. Oi, é Isabel Ah, mesmo, né? tá. Que subiu aqui, ela foi minha aluna lá na PUC de Isso Poços. é Isabel, Isabel. Ô, Isabel, já tem uma programação para junho, já estava programado, né, o curso da Carolina. Só que agora ele vai ser online, nem 2 sábados. A gente vai fazer uma divulgação para vocês. Aqui a Júlia perguntou, né, como é que funciona, e a Joana está perguntando qual a relação do genograma com a constelação familiar. Hum. Nossa, esse vai longe, É, Tereza. esse vai Vai. longe. É a Uhum, Joana que foi minha aluna também na Newton. uhum, Oi, Joana. Que coisa boa. Nós podemos conversar, Joana, se você quiser, né? Eu uhum. acho que é melhor, Tereza, que a gente está com os É, minutinhos finais aí. finais mesmo, né? E a E a Carol, gente porque pode, fora daqui, isso, conversar um conversar, pouquinho. sim, aham. E se algumas outras perguntas, de repente você pode responder, eu vou colocando nos stories ou respondo, envio para as pessoas, né? Tá, Porque aí acho que seria bacana você ler então o trecho, né, Carolina, que você pensou, porque já tá. faltam 2 minutinhos. Vamos ver se dá tempo aqui para eu ler. E assim, é um tema que tem muita coisa, né, Tereza? É. Então vamos lá. Esse trecho, ele é de um livro que chama Léxico Familiar. Somos 5 irmãos, moramos em cidades diferentes, alguns de nós estão no exterior. Quando nos encontramos, podemos ser, um com o outro, indiferentes ou distraídos. Mas entre nós, basta uma palavra, uma frase, uma daquelas frases antigas, ouvidas ou repetidas infinitas vezes no tempo de nossa infância. Uma dessas frases ou palavras que faria com que nós, irmãos, nos reconhecêssemos uns aos outros na escuridão de uma gruta, entre milhões de pessoas. Essas frases são o nosso latim, o vocabulário de nossos tempos idos. São como os hieróglifos dos egípcios ou dos assírios babilônicos, o testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive em seus textos, salvo da fúria das águas, da corrupção do tempo. Essas palavras são o fundamento da unidade familiar que subsistirá enquanto estivermos no mundo, recriando-se e ressuscitando nos mais diferentes pontos do planeta. Acho que nós vamos encerrar exatamente aí, Carol. Tem uns segundos agora restantes. Eu quero te agradecer muito, né? Agradecer todo mundo que participou aí, foi, né, muito gostoso estar com vocês. E aí você encerra, então. Deixar com Tá você a bom, palavra. tá bom. Eu também agradeço, Tereza, e achei que foi. Me senti realmente proseando, né? Que Sim. bom. Eu espero que tenha chegado com carinho aí até as pessoas, né? É, eu ia falar, mas não deu tempo de como que isso conecta com esse momento nosso, né, Tereza? Uhum. É um momento Exato. nosso de avaliação das nossas histórias, tem tudo a ver,